Muito bem! Estamos de volta aqui no dia de hoje para estudarmos sobre o juízo de Deus. E eu quero falar sobre 3 pontos hoje, junto com o pastor Ivo aqui: o juízo, o julgamento e o advogado. Não é isso, pastor? É isso aí. 3 fases do juízo de Deus, e são 3 fases maravilhosas, né? Porque aquele que não deve, não tem o que temer. E se você deve, você tem um bom advogado, eu posso te garantir. Então são 3 fases que a Bíblia apresenta para o nosso conhecimento, mas também para a nossa esperança e para nos tranquilizar. Porque Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Exatamente. E aí nós sabemos que chegará o momento em que se abrirão os livros nos céus e então se estabelecerá o tribunal de Deus. E aí nesse tribunal nós teremos um grande juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas no dia desse juízo ele será o nosso juiz. Nós não teremos mais advogados. Hoje é a oportunidade de termos advogado. Então, esse juízo de Deus é bom a gente saber, entender bastante sobre ele, para que nós possamos estar já com o advogado contratado hoje, né? Porque eu tenho certeza que Jesus, como advogado, a gente não perde nenhuma causa. E essa ideia de justiça nos nossos dias está bem deturpada, né? Quando se fala em justiça, o próprio exemplo da imagem da justiça, com aquela venda nos olhos, uma balança, parece ser mesmo que a justiça é cega, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é justa e Perfeita, inclusive, tem data para começar esse juízo. É mesmo. Tem Vamos data. dar uma olhada? Olha aí. Deus é bom demais, né? Vamos ver aqui o livro de Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, verso 30 e verso 31. Então nós vamos ler aqui. Posso ler, pastor? Pode ler, por favor. Pode ler. A minha Bíblia diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E o verso 31 diz assim: portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E essa justiça não é a justiça dos homens, é Deus que está falando. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então tem um dia determinado para começar esse juízo aí. E esse varão aí é Jesus Cristo. Jesus. Que hoje é advogado e amanhã passa a ser juiz. Então vale a pena a gente chegar bem perto dele hoje como advogado e ser amigo. Eu estou lembrando de uma história que uma ocasião 2 amigos estudavam juntos e um cresceu e foi para a faculdade e o outro resolveu ficar na cidade. E ele se tornou advogado. E o amigo não fez faculdade nenhuma. E passado o tempo, esse amigo cometeu um crime e ligou para o outro amigo. Amigo, me ajuda, você é advogado, vem me ajudar nessa. E ele conseguiu a absolvição e ele saiu. Passado um outro tempo, ele teve um outro delito, ele foi preso novamente e esse amigo advogado ajudou ele de novo. Mas passado muitos anos, esse amigo, pela 3ª vez, pastor Ivo, comete um delito novamente, cai na prisão, e ele então liga para o amigo diz: olha, eu não posso mais ser seu advogado. Mas por quê? A gente não é amigo? Somos amigos, mas agora eu sou juiz. Agora eu não posso mais te defender, agora eu vou julgar as tuas causas. Então chegará o dia em que Jesus vai ser o grande juiz de todos nós. Né? É por isso que eu disse que Jesus é amor, mas ele também é justiça. É justiça. Chegará o momento. Muita gente acha assim: rapaz, quer saber, eu vou levar a vida do jeito que eu quiser, o dia que eu der na telha, eu vou até Cristo e ele vai me aceitar. É verdade isso. Você pode viver do jeito que você quiser e sempre que você quiser, você vai ter Cristo como seu advogado. Mas chegará um dia que ele será o seu juiz. E o que vai ser julgado nesse juízo divino? Já estou com o texto aberto. Já estou com o texto da minha Bíblia aberta no livro de Eclesiastes, capítulo 12,
e o verso 14, o último verso do livro de Eclesiastes. E é uma grande verdade e também uma grande lição, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uau! Agora veja, até parece, lendo o texto por cima, que a gente vai ser salvo pelas obras, né? Mas não é não. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Agora, quer saber como você demonstra a sua fé? Através das suas obras. São as suas obras que demonstram quem de fato você é. Muito bom, porque através desse julgamento, desse juízo, nós temos que demonstrar atitudes, né? Por exemplo, se eu amo a Cristo, eu guardo seus mandamentos. Se eu estou com Ele seguindo as regras de Deus, do amor de Deus, se eu estou, não só a questão de seguir as regras, mas também a questão de servi-lo, de amá-lo de verdade, eu vou obedecer. Eu obedeço porque eu amo. Não é? Então, é esse amor que Deus quer, né, de cada um de nós para poder julgar no dia da balança do juízo final. Pastor, vamos falar então para esse Caleb aqui, esse vamos amigo, aqui. E esse quais amigo, são né? as três fases, esse nosso amigo que está nos assistindo, Sim. quais são as três fases do juízo de Deus? Primeira Qual é? fase é o juízo investigativo, amigo. Quando que começa, pastor? Esse período começou já, vamos ver na Bíblia aqui, qual Ok. é a ordem que dá, de Daniel capítulo 8, o verso 14, diz assim, ó, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, 2.300 tardes e manhãs são equivalentes a 2.300 anos. E no livro de Esdras, nós sabemos que a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e aqui também, né, no livro de Daniel, nós temos essa ordem em 457 a.C., que é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e ela, 2.300 anos, termina em 1844. Então, em 1844, Jesus ele passa, lembra do santuário que nós estudamos já? Lá no céu, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E a partir desse momento, pastor Ivo, começa o juízo investigativo. Ele vai analisar todos os que morreram, salvos e perdidos, e já vai dar a sentença. E então, aqueles que estão vivos estão sendo investigados diariamente, né? Estão sendo passados pelos livros. Agora, esse juízo investigativo é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que hoje é o nosso sacerdote. Então, já estamos vivendo essa fase do juízo investigativo. Isso me faz atentar para um detalhe, pastor Carneiro, que é o seguinte, quando é de fato que a nossa vida é selada para a vida eterna ou para a perdição eterna? Primeiro, na morte. Quando morremos, acaba se a esperança. Se você perder o fôlego de vida e morrer esta noite ou este dia, a sua vida está selada. Ou seja, um outro momento em que a nossa vida é selada é por ocasião do fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça, amigo, você não tem mais o que fazer. Ou você está salvo, ou você, infelizmente, estará perdido para a vida eterna. E o outro momento é o pecado contra o Espírito Santo. Se você comete o pecado contra o Espírito Santo, infelizmente a sua vida também já está selada, porque este é um pecado que, segundo a Bíblia, não há perdão. Não há perdão. Mas é uma decisão que você tomou, não porque foi o Espírito Santo que tomou. O pecado contra o Espírito Santo é quando você se nega. Você literalmente não quer. Então, o juízo de Deus é exatamente isso. Agora, existe a segunda fase do juízo, né, pastor? Sim. Que nós iremos contribuir. Olha como Deus é bom. Ele não vai julgar sozinho. Exatamente. Ele vai mostrar para nós as decisões que ele tomou, né, antes, e antes de fazer o julgamento, no final dos 1000 anos, que nós já estudamos. Né, no final dos 1000 anos, ele então vai abrir os livros e vai fazer a sentença naquele outdoor gigante, ou seja, naquele telão, naquele LED enorme, né, que a gente
Imagina. Aquele lá não vai ter erro. Não vai ter erro aquele, né? Então imagina, então nesse momento ele faz o juízo. Nesse mil anos, nesse período de 1000 anos, nós estamos junto com ele julgando. Então essa é a segunda fase, é o juízo determinativo. Nós vamos junto com Deus apoiar todas aquelas decisões que ele tomou. Ele vai mostrar para nós o momento em que a pessoa não escolheu Jesus. Ela teve oportunidade na vida dela, mas ela escolheu não aceitar o amor de Jesus. E aí foi feita a sentença de condenado. Né? E ele não vai destruir essas pessoas enquanto não mostrar para nós durante 1000 anos. E como a gente já vai estar participando desse juízo, eu fico imaginando, usar um exemplo bem domiciliar, né, bem prático aqui. Se Deus o livre eu não ter o privilégio de ter as minhas filhas, ou os meus pais, ou os meus irmãos no céu, eu não vou ficar triste. Primeiro, porque eu estou participando desse juízo e eu vou acompanhar todos os atos, como nós acabamos de ler na Bíblia, todas as obras, inclusive aquelas que estão escondidas. Escondidas, que a gente talvez não sabia de algum familiar ou de alguém que a gente ama. E outra coisa são as surpresas, né? Sim. Nossa, olha, tá aqui fulano que sempre achei que seria o primeiro a entrar na porta do inferno, tá no céu. Mas a gente não sabe as obras também que ele fazia escondido, obras boas. Exatamente. Então, ou seja, esse período do juízo vai ser um período de surpresas. Né? Imagine você quando Paulo chegar no céu e Estevão, que foi apedrejado e morto por ele, levaram um susto e falaram: mas o que você está fazendo aqui, Paulo? Você me matou, você tirou a minha vida, você me perseguiu, você perseguiu os cristãos, como que você está aqui? É que ele não conhece o resto da história de Paulo, a oportunidade que Deus deu para ele, e ele aceitou a oportunidade, ele se converteu e se tornou um grande apóstolo. E essas histórias vão se harmonizar lá na eternidade. E nós vamos concordar com todas as decisões de Deus, é lógico, porque ele vai mostrar as claras que Deus tentou de todas as maneiras salvar as pessoas. Se elas não se salvaram, foi por decisão própria, foi porque elas mesmas não quiseram. E aí, chegamos então à terceira fase do juízo de Deus, que é a famosa executiva. Execução final, né? Essa daí tem que ter estômago forte, né, pastor? Verdade. Tem que ter estômago forte. E detalhe, nós já teremos participado, né, pelo momento das decisões, e então Deus irá finalmente bater o martelo como de um juiz, né? E no livro de Malaquias, no último capítulo, no capítulo 4, o verso 1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. E o dia vem e abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Absolutamente todo o mal será destruído. Uau! Destruído. Apocalipse 20, verso 9, Apocalipse 29 complementa isso, pastor. Olha só. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, a Nova Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Inclusive Satanás. Inclusive Satanás e seus anjos caídos. Seus anjos também. Né? Os anjos, essa parte dos anjos que caíram do céu, serão todos nesse dia o juízo final, o consumo total. E enquanto tiver o que queimar, vai estar queimando ali, vai virar cinza para servir de adubo no planeta Terra. Ou seja, não existe fogo eterno. O fogo existirá enquanto existir o que queimar, né? O que queimar. Tiver combustível. Então, só para a gente recapitular, na segunda ressurreição, os ímpios irão ressuscitar para morrer. Primeiro, para ver, né? Sim. Primeiro, para ver. Segundo, para reconhecer. Terceiro, para adorar a Deus. E quarto, para morrer de uma vez por todas, por toda a eternidade. Olha que nesse dia do juízo final, teremos duas grandes frases ditas.
esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E outra frase é: cair sobre nós as rochas e nos esconda daquele que se assenta sobre o trono. Que frase você dirá quando Jesus voltar? Que frase você dirá quando estiver esse momento de decisão, que esse momento do juízo que Jesus estará julgando? Você dirá: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, nos exultemos, nos alegremos e adoremos a Ele? Ou cair sobre nós as rochas e nos esconde daquele que se assenta sobre o trono? Esses são os perdidos. Então, hoje é o momento de tomarmos mais uma grande decisão, não é, pastor? Esse é o momento. Mas, como eu disse, você tem que ter estômago para estudar isso aqui, né? Porque se a gente hoje se deprime e ficamos tristes com as milhares de mortes que estão acontecendo, inclusive agora, na nossa atual calendário, nesse período da história da humanidade, de pandemia, mas também esse é um momento, é um estudo que traz esperança. No livro de João, capítulo 3, e o verso 18, diz assim: quem nele crê é julgado, né? E quem nele não crê já está julgado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, eu faço aqui uma pergunta: por que não crer no Filho de Deus? Se ele tem um imenso interesse em te ajudar, em me ajudar, em ser o seu advogado, em ser o meu advogado, né, pastor? É verdade, já que todas as obras serão julgadas, até as encobertas, e se nós, olha o que diz 1 João, capítulo 1, verso 8, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Quando a gente diz que não tem pecado, pastor, a gente está se auto-enganando. Você sabe que eu já vi um pastor... autossabotagem, isso. Eu já vi um pastor pregando exatamente as seguintes palavras. Ele começou o sermão dele, umas igrejas que eu fui aí, e ele dizia assim: essa semana eu fiz um acerto com Deus e hoje eu não tenho nenhum pecado. Eu disse assim: pois é, você pode até ter confessado, mas você ainda é um pecador. Nós ainda é um pecador. É verdade. O verso 9 diz assim, do capítulo 1 de 1 João: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. E o verso 1 do capítulo 2 de 1 João. 1 João, capítulo 2, verso 1, tem um recado otimista, positivo para nós, de esperança, pastor Ivo. Olha só. Isso é fantástico. Quem é o nosso advogado? Olha o que João escreve para nós: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Esse é de rocha. Esse é forte. Esse é forte. Esse é advogado que não perde nenhuma causa. Esse não. Aliás, ele já ganhou. Ele já ganhou. Saiu vencendo e para vencer. Né? Esse texto de 1 João, capítulo 2, verso 1, é um dos textos que mais me dá conforto, porque eu sou um pecador, né? Todos nós somos pecadores. Por mais que tentamos viver uma vida santa, entre aspas, né? A gente não consegue, porque está no nosso DNA o pecado, infelizmente. Mas também está no nosso DNA o perdão, a graça de Cristo, pois nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E se pecarmos, pastor, temos junto de Deus um advogado fiel, um advogado justo. Então, querido, não quer você hoje tomar uma decisão de contratar esse advogado? Como é que você pode contratar esse advogado? Simples. Arrependa-se, confesse os seus pecados de joelho e clame a Cristo para fazer parte da sua vida. Você que está ouvindo agora, você que é nosso amigo, nosso convidado, este é o momento de nós tomarmos uma decisão. É um momento de apelo para o seu coração, para que você se entregue completamente ao melhor advogado desse planeta. Porque hoje ele é o meu e o seu advogado. Amanhã ele poderá vir como juiz e não poderá mais defender ninguém. Mas hoje, enquanto você está ouvindo esta mensagem, é a tua oportunidade, é o momento de você confessar e se entregar a Ele. Que Deus abençoe sua decisão e nós estamos orando aqui. Hoje eu vou pedir para o pastor Ivo orar por você que está tomando essa decisão de entrega ao lado de Jesus.
Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Aprendemos hoje que o Senhor é amor, mas também aprendemos que o Senhor é justiça. E que Teu Santo Espírito tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. E que possamos a cada dia confirmar um acerto com o Senhor, um contrato com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, para que possamos juntos um dia olharmos para o céu e dizermos: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Amém. Abençoe a todos os Calebes, abençoe a todos os nossos amigos que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Aquele abraço, até mais. Tchau.